reino dos céus está dentro de você, diz Jesus. E ele conta a parábola mais bonita em Mateus 30, versículo 44. Ele diz: é assim que é o reino dos céus. Agora ele lhes conta uma parábola. Lembrem-se, ele tem ali os judeus que são agricultores, empresários e nada menos que isso. E ele diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido numa cidade silenciosa de língua africâner, tão jungla. Os ingleses disseram em um campo, mas os gregos dizem em um campo agrícola. Há uma grande diferença. Parte é arbusto ou campo agrícola, mas este é um campo agrícola. E esses campos agrícolas na sua região são vendidos com base em quantas vasilhas de vinho podem produzir. Entendeu? Um campo agrícola fala de uma unidade que é cultivada. Ele tem um valor histórico, conhecido. Então Jesus fala para esses agricultores e empresários judeus e diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo agrícola. Os olhos deles se arregalam, tipo, uau, tem mais nesse campo do que parece. E a história continua. E diz que um homem descobre o tesouro. Eles pensam: homem de sorte, sortudo você, eu tenho 5. Mania. Por gerações, isso era apenas um pedaço de terra agrícola. Lembra a nossa história no descanso de Udendale? Por gerações, tudo que víamos eram velhos louvores. Não havia mais chuva, para que a gente possa ter uma super colheita e equilibrar as contas depois da safra miserável do ano passado. Mas parado aqui, ele é uma mulher. Ele diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo agrícola. E o homem o encontra, mas não é o fim da história. O homem vai e esconde o tesouro de novo. O que é? Que coisa mais tola de se fazer, a não ser que você tenha um plano. Então, os judeus pensaram que um tesouro havia sido encontrado e não anunciado. Um tesouro escondido, encontrado e agora escondido novamente. Qual é o sentido disso, Jesus? Eles entenderam. Sabe, os judeus se consideram bons negociantes. Eles acham que, cara, dá pra lucrar com isso. É morbe. Porque ninguém mais sabe do tesouro no campo. Então, se este campo na parábola de Jesus representa a humanidade, é um pedaço de terra meio negligenciado, sabe? Tá tomado de espinhos e ervas daninhas. Então Jesus pode ir e conseguir o melhor preço no mercado por esse pedaço de terra abandonada. Ele poderia ir lá e oferecer uma mixaria. Ele poderia chegar e dizer para eles: olha, deixa eu fechar as contas desse campo para vocês. Eu fico com ele. Choca eles, os judeus. Ele diz: esse homem, que agora sabe exatamente onde está o tesouro, vai embora. E vende tudo que tem. E compra o campo inteiro. Vocês, judeus, ficam desapontados. Não se preocupem. Vocês já tiveram a vantagem. Agora vocês podem vender tudo que tem. O que você está dizendo? De quem Jesus nos redimiu? Não foi do diabo. Deus não barganhou um valor com desconto no... Não, cara, eu deixei os donos felizes e não fiz eles brigarem. Eu tô procurando um desconto. Sabe, quando a gente vai em lojas de usado, vai comprar um carro, a gente faz questão de apontar todos os defeitos. E quando nos chamam no mercado, não, ainda tô procurando 10 mil a menos no mercado paralelo. É assim que a gente faz. A gente tenta negociar para baixar o valor. E mesmo assim, Deus está prestes a resgatar sua própria propriedade, porque a terra ainda é do Senhor, o mundo e todos os que nele habitam. A humanidade é o imóvel de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Um ladrão nunca toma posse de verdade. Em nenhum tribunal, um ladrão vai conseguir dizer: não. É uma propriedade roubada. Então, em nenhum momento, o ladrão tomou posse de verdade. Então, de quem Jesus nos comprou? Talvez do Pai, porque o Pai exigiu um preço. Não, Deus estava em Cristo, mas ele reconciliou o mundo consigo mesmo. Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. O Pai não estava sentado de um lado com uma agenda diferente. Jesus é a agenda de Deus. Eu fico tão feliz que temos Hebreus capítulo 6 esclarecendo o mistério. Ele diz no versículo 13 que Deus não tinha ninguém maior por quem jurar quando falou com Abraão. Então ele jurou por si mesmo, como fez em Isaías, quando jurou por si mesmo. E ele diz: todo joelho se dobrará, e toda língua me adorará espontaneamente. O que ele está dizendo em Filipenses capítulo 2? Ele jurou por si mesmo. Por quê? O versículo 16 de Hebreus 6 diz que Deus deseja mostrar.
acima, de forma mais convincente. Deus não está tentando se animar e se sentir mais positivo em relação à humanidade. Você não pode fazer Deus ser mais positivo. É por isso que Jesus disse: não tenha fé em Deus, tenha fé de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios 13, quando você examina a si mesmo para ver se está mantendo a fé. Não a sua fé, mas a fé. Para que você possa descobrir o que é, no que você realmente acredita. E a conclusão da fé é que Jesus Cristo habita em você. Não é o relatório geológico que colocou o ouro no solo. O ouro já está no solo. A chuva não traz a semente. A semente já está no deserto. Mas a chuva desperta metanos. Existe um momento de metanoia. Paulo diz: de agora em diante, portanto, não conheço mais ninguém segundo a carne. Pedro, você não pode mais chamar ninguém de impuro ou profano, porque eu tô... Havia um cordeiro. Havia um cordeiro. O livro do Apocalipse é a revelação do quê? Do cordeiro que foi morto. Que ressuscitou. Que ressuscitou. Eles compraram o campo inteiro. Ele diz no versículo 17: Deus deseja mostrar de forma ainda mais convincente aos herdeiros da promessa. Ele diz: muitos de fato juram por alguém maior do que eles mesmos. Por quê? Porque eles querem pôr fim a toda a discussão. Eles dizem que Deus não tinha ninguém maior por quem jurar, mas Deus deseja pôr fim a toda disputa. Você sabia que todo caminho tortuoso naquela estrada do deserto foi endireitado? Você sabia que, neste evangelho, todo ponto de interrogação vira ponto de exclamação? Paulo diz isso de forma tão articulada em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Ele diz: se então fomos ressuscitados juntamente com Cristo, faça! Você sabia que Paulo nunca usa o se como ponto de interrogação? Ele usa como ponto de exclamação, não como condição, mas como conclusão. Então ele diz: gente, se Oséias viu certo que depois de 2 dias ele nos reviveu. No terceiro dia ele nos ressuscitou, se fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Ele disse: o que está te impedindo de agir? Conquiste seus pensamentos. Mantenha sua mente nas coisas que são do alto. Onde é o alto? Onde Cristo está assentado. Estamos falando de 2 dimensões. A dimensão, que é o esforço e o trabalho das minhas próprias obras e do meu próprio esforço, sobreviver, me definir e conseguir dar conta das coisas. E esse sou eu. Não, esse não é você. Olhe bem, veja o cisne. Você não está vendo um cisne em potencial. Isso aí precisa de uma repaginada e muitos cursos de como fingir a vida de cisne sobre como fazer isso. Você precisa saber. E sabe o que a verdade faz? Ela te liberta. Ela te liberta para ser verdadeiramente livre. Veja, o pecado não é algo que a gente faz ou deixa de fazer. O pecado é perder a filiação, hein? A quem o Filho liberta é livre de verdade. Você está na casa. Você está acolhido na casa. E as multidões também estão, sem saber disso. O que vocês querem anunciar? Anunciar boas notícias. Está nas notícias. Quero dizer, até Abraão falou disso. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus não foi tipo a última cartada desesperada de Deus. Tudo bem, eu só vou tentar. Vamos ver se conseguimos salvar alguns. Deus quer toda a raça humana. Se ele vai atrás da última ovelha perdida, ele quer toda a humanidade. Não existe uma pessoa sequer que já viveu que Deus diga: ok, essa aí foi você. Essa aí estava perdida além do céu. Por muitos e muitos anos, temos prejudicado o evangelho por subestimá-lo. Não por exagerado. O evangelho não pode ser exagerado. E Paulo fala na sua linguagem paulina, não polonesa, a linguagem de Paulo. Ele adora usar superlativos, excessivamente, abundantemente, acima de tudo. Então, se o seu evangelho é tanto faz, não é o evangelho verdadeiro. O verdadeiro evangelho diz que toda a vida humana está igualmente incluída, igualmente valorizada, igualmente redimida em Cristo Jesus. Porque temos uma referência. Como eu disse antes, não é o certificado geológico que diz ao agricultor que ele tem ouro. É claro que anuncia o ouro, mas não traz o ouro. O ouro já está lá. É muito mais fácil acreditar em algo que já é verdade. Sim. Veja, a sua fé não torna algo verdade. Reproduza. A verdade não é resultado do voto popular. Vamos ver quantas pessoas votam nisso. Você sabe, a maioria estava errada quando se tratou de Israel.
Todo o povo de Israel foi igualmente liberto das mãos do faraó, mas a maioria dos líderes, 10 de 12, disse: "Ah, mas lá tem gigante." E quanto mais vendemos a ideia do gigante, mais o gigante cresce na nossa imaginação. E aos nossos próprios olhos parecíamos gafanhotos. E assim também parecíamos aos olhos deles, porque a forma como você se enxerga é a forma como você se projeta. E se eu, no final das contas, quando uma geração inteira morre no deserto, de quê? Incredulidade. Você sabia que o sobrenatural não é prova de fé? Eles viveram o sobrenatural 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 40 anos, mas morreram em incredulidade. No que foi que eles não acreditaram? Eles não acreditaram que não eram gafanhotos, que eram portadores da imagem, que estavam prestes a possuir a terra. E então, quando Josué levou a nova geração e enviou 2 espias, não 12, ele disse: os dois. E os dois acabaram disfarçados com aquela mulher que morava ali. Ela tinha uma fama pelo que fazia, mas eles acabaram com ela naquela casa, nas muralhas de Jericó. E quando descobriu que seus 2 novos clientes eram judeus disfarçados, ficou chocada. Ela disse: por que demorou tanto? Ouvimos dizer que o seu Deus os libertou das garras do faraó há 40 anos. Por que demorou tanto? Essa senhora tinha uma compreensão da verdade maior do que a dos líderes. Os líderes não falaram sobre a grande salvação. Eles falaram dos grandes demônios e gigantes. Em Josué 2:11 ela diz: ninguém entre nós deixou de tremer de medo. Mas o que fizemos foi ressuscitar um demônio devotado. E é um bom negócio. Nossas câmeras focaram em demônios, diabos e manifestação. Vai, leia o livro do Apocalipse. Gostaríamos muito de saber, só para quem quer um caminho mais rápido. Gente, quando Jesus estava pendurado na cruz, Paulo viu um documento legal pendurado lá. E o seu conteúdo era contra nós. E ao cancelar completamente esse escrito de dívida na cruz, Deus despojou e triunfou sobre todos os principados e potestades. Nossos pecados equivalem à cruz, nossa inocência equivale à ressurreição. A ressurreição é a prova de Deus. É a prova de Deus da sua inocência redimida. O maior valor que Deus atribui à vida humana é declarado em linguagem de inocência. Não para que eu faça algo para me tornar mais inocente, mas para me tornar mais consciente de uma inocência redimida. Porque, tendo feito a purificação dos pecados, ele se assentou no próprio trono de Deus. Gálatas 3. Se então vocês foram ressuscitados juntamente com Deus, conecte seus pensamentos com a sua inocência. Conecte seus pensamentos com aquilo que Deus redimiu em você. Ele redimiu o seu senso de pertencimento. Ele fez isso. Ele redimiu o seu senso de identidade perdido. Ele resgatou a sua inocência. Ele resgatou seu valor, sua importância. Ele resgatou seus direitos reais. Tudo aquilo com que a humanidade negociou ao longo dos anos em termos de religião, Jesus redimiu pelo sangue inestimável de Cristo. Ele nos libertou das mentiras em que acreditávamos sobre nós mesmos. Era exatamente esse o objetivo da transação. É aí que a metanoia acontece. A partir de agora, portanto, não conheço mais nenhum ser humano do ponto de vista humano. E a aventura começa. Se desenrola diariamente enquanto você vive. Porque, ao viver, você percebe que nele eu vivo, me movo e existo. Em mim, Deus vive, se move e existe. E desfrutamos disso em uma comunhão que não pode ser interrompida. Fico muito feliz por estarmos lidando com um Deus que está em diálogo. E a palavra que era não é um pensamento recente, sabe? É a palavra eterna. A palavra que existia antes do tempo era... Eu me lembro que nosso filho mais novo é muito abençoado com a música clássica. Ele está na Suíça já faz 11 anos. E um dia ele ganhou a audição para tocar o primeiro concerto para piano de Mendelssohn no Gewandhaus, em Leipzig, onde ele estudava na época. Tive o privilégio de presenciar esse momento e nós simplesmente ficamos lá, emocionados às lágrimas, sabe? Primeiro porque era nosso filho tocando nessa orquestra maravilhosa. E só de pensar em quantos músicos clássicos famosos, Mendelssohn, por exemplo, Bach, essas pessoas estiveram lá em Leipzig e ouviram música. E essa música acabou sendo rabiscada em partituras
Só de pensar que a partitura nunca foi o destino final da música. Ela sempre seria repetida na próxima encarnação, no próximo momento. Eu não leio partituras, mas me lembro de quando o Stefano ainda morava com a gente. Quando ele começava a estudar uma peça nova, folheava a partitura e os olhos dele ficavam marejados. Porque ele ouve a música e então, para aquela música ganhar voz naquele momento. O que eu mais aprecio sobre a palavra é que temos a honra de acessar o pensamento original e encontrar esse pensamento ressoando em nossos corações, onde ele foi escrito antes mesmo de ser escrito no papel. De repente, nossos corações se acenderam quando ele nos abriu as escrituras, eles disseram, a caminho de Emaús. Eles tinham acabado de testemunhar o horror da cruz e os acontecimentos e a injustiça. E os rumores da ressurreição? E eles estavam presos em uma mentalidade que os fazia debater o caminho todo, como se estivessem numa discussão de Facebook indo até Marte. Lucas relata esse evento em Lucas 24. Ele diz que eles estavam jogando palavras um ao outro. Parece um comentário típico do Facebook. Conversa. E, no entanto, eles proferiam palavras sem parar, com os rostos alongados, tão telharesguardados, porque pelo menos o seu mestre poderia ter feito alguma manobra política e ao menos fundado o partido político cristão. Mas aí ele vai e morre. Ele poderia ter se livrado de seu filho, Édron e César, e fundado um novo reino, e de fato fez. Existem alguns principados e potestades. E quando eles refletiram sobre a conversa, disseram, não ardia o nosso coração dentro de nós? E o que o estranho estava fazendo então? Eles não o reconheceram. Ele estava apenas folheando os pensamentos familiares deles. Ele começou com Moisés e os profetas. Apontou para si mesmo nas Escrituras. E o modo como Jesus aponta para si mesmo nas Escrituras sempre inclui você. Caso contrário, seu coração não vai se acender. Ele segura o espelho. Ele não manteve um pensamento profético no mesmo contexto em que eles foram criados. Sabe, o que é familiar? Tudo aponta para algum dia lá na frente, no futuro, sabe? Eles perderam um Messias no meio deles porque ficaram tão focados em alguma data futura. E quando o eschatos de Deus aconteceu no meio deles, ele estava apenas se revelando. E eu adoro o jeito que Lucas, AHM, escreve esse detalhe ali. Ele diz, quando eles chegaram à casa, então agora eles estão numa caminhada, eles caminharam. Eram 8 milhas de Jerusalém até Emaús? E agora já está escuro e parece que, olha, sabe, o Lucas obviamente entrevistou essas duas pessoas. Então ele quer saber, em que momento vocês o reconheceram? Quero dizer, Lucas fica intrigado com a ideia de que o próprio Jesus caminha e os conduz por toda a escritura que aponta para ele. E mesmo assim eles não o reconheceram. É impressionante como a nossa conversa pode vendar nossa mente. Às vezes, a gente fica tão preso na nossa velha conversa que é só disso que falamos. Vejo pessoas no Facebook ainda dizendo as mesmas coisas que diziam anos atrás. Eu mesmo ainda digo as mesmas coisas que dizia anos atrás. Obrigado, mas isso desperta a vida. Se o que você ouve não acende vida e não edifica o seu espírito, Paulo diz, nossa comunhão, Filemão versículo 6, está no reconhecimento. Ele diz, é isso que energiza a nossa fé. Enérgio é a palavra grega. O que acende a sua fé é o reconhecimento de toda boa coisa que há em nós, em Cristo. Não estamos falando de coisinha, de mimo, que estamos balançando como cenouras na frente do nariz das pessoas. Ajudamos as pessoas a descobrir quem são, mostrando-lhes o espelho. Eu poderia entreter com todos os tipos de histórias. Eu poderia te entediar facilmente com histórias minhas e da Lídia. Sim, nossos filhos. Mas quero dizer, tá falando das forças reais. Ao expomos abertamente a verdade, nos recomendamos à consciência de todos. Ele disse, mas nós não estamos pregando a nós mesmos, estamos pregando a Cristo. Como estou apenas falando de mim e das minhas histórias, estou excluindo você. Mas se eu mostro o espelho, estou absolutamente incluindo você. Falando a linguagem que Deus declara sobre a sua vida. Então, quando eles chegam a esse ponto, e Paulo escreve em Lucas capítulo 24, parecia que esse estranho estava indo embora. Parecia que ele iria seguir adiante. Alguém pensaria, vamos lá, Jesus, esse é um momento fantástico para pelo menos fazer um tipo de apelo e realmente encerrar a conversa. Por que não fazemos isso? Quer dizer, ele tem dois caras muito atraentes com o coração em chamas. Eles estavam em chamas. Nossos corações ardiam em chama.
De repente, as escrituras fizeram todo sentido. De repente, começamos a entender o contexto. Porque Jesus, o texto da palavra. A Bíblia não é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é válida, assim como tudo que é valioso. Mas vamos direto ao ponto. Vá direto ao Word. Caso contrário, é o livro mais perigoso do planeta. Ele dividiu e confundiu mais pessoas do que qualquer outro livro do planeta. Ah, mas ele carrega o ouro. Eu falei com você, Minsky. Lucas escreve este detalhe, instigando-os. Em que momento? O que aconteceu quando vocês chegaram à Terra? Agora, lembre-se, parecia que ele ia mais adiante. Ele Não estava tentando acrescentar a conversa. E o que aconteceu então? Eles insistiram com ele. Eles disseram a ele, Senhor, precisamos, Senhor. Nesse momento, eles ainda o viam apenas como mais um cavalheiro, um estranho. Eles disseram, Senhor, já está tarde. Venha ficar conosco e vamos fazer uma refeição. A gente acha que ao redor da mesa vamos ter comunhão. Não, estamos só fazendo uma refeição. Você sabe que toda refeição é uma celebração da encarnação. Toda refeição é uma celebração da encarnação. Todas as vezes que você faz isso, faz o quê? Quando você come ou bebe, ela bebe para celebrar a palavra encarnada. Os pensamentos se renovam.